Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Introdução ao Pensamento Matemático. Eu sou o professor Aquino e nas videoaulas passadas nós resolvemos exercícios envolvendo quantificadores universal e existencial. Nessa videoaula nós vamos falar sobre prova matemática. Mas antes, deixa logo o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando assim na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está precisando estudar esse conteúdo de lógica. Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula a prova matemática. Bom, nas ciências naturais, como biologia, física ou química, a verdade de uma proposição P ela é estabelecida, através de procedimentos empíricos, tá bom? Que vão envolver observação, medição e experimentação, tá certo? E nas ciências naturais tem uma coisa curiosa que é o seguinte: se em um dado momento da história uma determinada proposição ela foi estabelecida como verdade, pode ser que, em outro momento da história, aquela mesma proposição ela seja estabelecida como falsa, devido a algum avanço em relação aos conhecimentos naquela área. Então, existe a correção caso a proposição tenha sido, de maneira errada, colocada como verdadeira ou colocada como falsa, tá? Então, pode acontecer isso. Isso é algo natural que acontece nesse tipo de ciência, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre a matemática, a coisa muda de figura. A verdade de uma proposição P na matemática ela é construída através de uma prova matemática, que nós vamos ver de maneira mais clara o que vem a ser no próximo quadro aqui, tá? Mas é interessante ter essa distinção entre as duas coisas, tá bom? O fato de que nas ciências naturais pode acontecer disso, de uma proposição que antes era verdadeira passar a ser falsa, ou o contrário, que antes era falsa passar a ser verdadeira, não significa dizer que a gente não deva confiar, obviamente, nessas áreas do conhecimento, tá bom? Quando você vai na farmácia e compra um remédio e toma aquele remédio, você está confiando que aquilo vai funcionar e vai realmente funcionar, na imensa maioria dos casos. Vai ser 100% dos casos? Nunca dá para garantir, porque sempre pode acontecer de ter um percentual de pessoas que têm alergia, por exemplo, àquele medicamento. Então, as ciências naturais, nesse sentido, elas não são uma ciência exata, que a gente vai dizer. Como no caso é como a gente classifica a matemática, como sendo uma ciência exata. Na verdade, tem até uma discussão filosófica se matemática é ciência ou se não é, Coloca-se como ciência biologia, física ou química, mas talvez a matemática não seria exatamente classificada como uma ciência, porque ela não trata de objetos reais, como trata a biologia, física e a química, tá? Aí é toda uma discussão filosófica que não vai caber aqui nessa aula, tá bom? Mas que é bem interessante de se fazer também. De qualquer maneira, a matemática ela tem um rigor que é compatível, que é análogo ao mesmo rigor que você tem também quando você está trabalhando numa pesquisa séria em biologia, física e química, tá bom? Então, olha só, vamos confiar nas ciências naturais porque elas funcionam na prática e a gente consegue andar de avião, a gente consegue usar nosso carro, a gente consegue tomar um remédio porque a biologia, física e a química, que foi usado para construir aquelas coisas, funciona, tá bom? Então, não vamos ficar assustados com essa questão aqui. Bom, mas agora que eu falei sobre a verdade na proposição da matemática, que é uma prova matemática, e algo curioso, como eu estava falando, por exemplo, quando você chega numa proposição em matemática e chega que ela é verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira com o passar dos tempos. Então, vamos lá, os gregos, na época deles, provaram que o teorema de Pitágoras é verdadeiro, certo? Então, o teorema é válido naquela época, lá nos gregos, é válido hoje e vai continuar válido pelo resto da eternidade, tá bom? Não vai mudar o valor lógico do teorema de Pitágoras, beleza? E a gente vai entender um pouco mais nos próximos quadros aqui da videoaula. Agora que nós já comentamos que a verdade de uma proposição P na matemática ela é construída através de uma prova matemática, o que vem a ser exatamente a prova matemática? Vai ser um argumento lógico de modo rigoroso e inegável, tá? Ou seja, ele não pode restar dúvidas em relação a ele, tá bom? Se outra pessoa que tem informação naquela área pega aquela prova matemática, pega aquele argumento, então ele não vai negar aquilo, tá? E tem que ser rigoroso, e ele vai estabelecer então a verdade da proposição P através desse argumento lógico. Mas o que vem a ser exatamente o argumento lógico? O argumento lógico ele é uma sequência de proposições, Q1, Q2, reticências Qn, conectadas entre si, de modo a tentar concluir a verdade de P, tá bom? Então, você vai partir de uma certa proposição P aqui que você quer ver se é verdade ou não, tá? Como é que você vai estabelecer a verdade dessa proposição P na matemática? Você vai fazer uma prova matemática. O que é a prova matemática? É um argumento lógico que é basicamente formado por uma sequência de proposições que você vai conectar entre si, beleza? Então, essa que é o resumão aqui.
Vejamos então aqui nesse quadro alguns termos que vão ser necessários para a gente poder trabalhar e a gente entender o que significa, né? Então, olha só, definição. Se você vai abrir um livro aí de matemática, provavelmente vai aparecer assim, definição 1, definição 2, definição 3 e assim sucessivamente, né? Então, a definição é uma descrição precisa de um termo. Então, por exemplo, eu vou falar para você quadrado. Quando eu falo a palavra quadrado para você, tem que ficar claro o que significa o quadrado, tá? Então, eu vou definir quadrado. Eu vou dizer, quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados de mesmo comprimento e 4 ângulos de mesmo comprimento, tá? Ou de mesma medida. Então, eu tenho que definir de maneira clara o que vem a ser aquele objeto, tá bom? E a definição não pode ser circular. Você não pode usar na definição aquilo que você quer definir. Então, por exemplo, você vai e pergunta, dá a definição de quadrado. Aí a pessoa vai e responde, olha, quadrado é aquela figura geométrica que a gente chama de quadrado. Percebeu? É circular esse texto que a pessoa está falando. Então, não pode. Bom, agora o que é axioma ou postulado? É uma suposição, tá? Que você vai aceitar como verdadeira sem a necessidade de você exibir uma prova, tá? Então, você não precisa fazer uma prova matemática de que o axioma ou o postulado é verdadeiro, tá bom? Bom, pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou aceitar alguma coisa sem prova, né? A ideia toda na matemática não é justamente só aceitar algo que for provado? Bom, mas espera lá. O axioma e o postulado é o seu bloco básico de construção. Imagina um jogo de Legos. Cada bloquinho de Lego é um axioma. Tá? Você pode usar isso para construir um objeto extremamente complexo. Mas esse objeto extremamente complexo, se você separa ele todo, vai chegar no momento que é o bloco. E o bloco ele não é mais dividido, tá bom? Então, essa aqui é a ideia do axioma, ou do postulado. Você também pode entender isso pensando, por exemplo, na biologia. Vamos lá, o ser humano ele tem um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe também tem um pai e uma mãe. E assim você vai pensando sucessivamente até chegar no primeiro indivíduo. Aí a pessoa vai perguntar assim, mas espera lá, como é que surgiu esse primeiro indivíduo? Bom, aí entra um axioma. Pode ser um axioma de fé ou um axioma de ciência. No axioma de fé, a pessoa vai dizer que alguma divindade foi lá e criou aquele primeiro ser humano. Aí você pergunta, bom, mas como é que essa divindade existe, né? Quem criou essa divindade? Não, essa divindade sempre existiu, ela estava lá, ela é eterna, tem todo o poder. Então, isso é um axioma de fé. Você pode ter também o axioma de ciências. Não, o primeiro indivíduo surgiu através de, na verdade, mutação de outro indivíduo anterior a ele. E se você for descendo aí nessa árvore evolutiva, existiram processos de mutação e existiram pressões de evolução. E num dado momento você vai ter um primeiro ser vivo que surgiu de maneira espontânea, tá? Por que surgiu? Surgiu porque surgiu. Então, ou seja, você chega no axioma no início, tá vendo? Então, de qualquer maneira, ou seguindo pela ciência ou seguindo pela fé, você vai chegar em um axioma em alguma parte, tá bom? Então, é a mesma ideia aqui com a matemática. Você tem axiomas que são seus blocos básicos, tá bom? E, claro, né, vale fazer o aviso aqui que eu não estou fazendo um juízo de valor, o que é melhor, né? Se é um axioma de fé ou um axioma de ciência. Eu prefiro seguir um axioma de ciência, mas tem gente que prefere seguir um axioma de fé. Bom, vamos lá. Teorema, né? O que é um teorema? Teorema é uma proposição que foi provada como verdadeira, tá bom? Então, você vai chamar de teorema a proposição que você já provou como verdadeira. Ok. Uma grande parte no curso de matemática, e cursos de exatas também vai envolver isso, uma grande parte dele é justamente provar teoremas, né? É você fazer como exercício a prova de um teorema, ou estudar no seu livro ou na sua aula a prova de um teorema, né? Então, isso é o que mais se faz. O que é um lema? Lema é um teorema menor, eu botei aqui entre aspas, né, já vou dizer por quê, usado como argumento para um teorema maior. Então vamos pensar assim, olha só. Vamos de novo pensar na questão do Lego aqui, né? A gente já entendeu que cada bloco de Lego é um axioma. Beleza, aí você monta esse bloco de Legos e faz, por exemplo, uma ponte. Aí, essa ponte você diz que é um lema. Para quê? Para você construir uma coisa maior, que é, por exemplo, uma cidade inteira, uma maquete inteira de uma cidade usando Legos. Então, essa cidade inteira construída através de blocos de Lego, você pode dizer que é o teorema, e aí as peças, como por exemplo, uma ponte, né, que liga duas partes dessa cidade, pode ser um lema, digamos assim, tá? Então a ideia mais ou menos é isso. Você pega um lema, que é um teorema, né, ou seja, uma proposição que você já provou como verdadeira, mas que ela é, entre aspas, menor, ou digamos assim, mais simplificada, né, comparada ao maior, né, e aí você usa como argumento para o maior, beleza? Então isso é um lema. Bom, um corolário. O que é um corolário? É um teorema menor, de novo, né, botei entre aspas aqui, né, que é facilmente provado como consequência de um teorema maior. Então, de novo, vamos pensar aqui no exemplo aqui da ponte. Você sabe construir uma ponte extremamente complexa, gigantesca, tá? Essa é como se fosse o teorema maior. O conhecimento que você aplicou para poder construir essa ponte gigantesca maior, você consegue aplicar para construir uma ponte menorzinha, tá bom? Uma ponte mais simples. Então, é como se a ponte mais simples fosse, entre aspas, um corolário
daquele seu conhecimento que é de como fazer uma construção de uma ponte maior. Entendeu a ideia mais ou menos? Então é isso que acontece aqui. E o que é uma teoria? É um conjunto de teoremas que são provados a partir de um conjunto de axiomas. Então um exemplo aqui básico de teoria é a geometria euclidiana, que você estudou na educação básica. Ou que pelo menos deveria ter estudado, né? Que é o seguinte, você tem um conjunto de axiomas, você, a partir deles, você prova um conjunto de teoremas, junta isso tudo num pacotão e você tem a geometria plana, por exemplo, tá? Então, isso aqui é o que seria uma teoria. Então, aqui nós temos uma definição básica desses termos e é muito importante ter isso na cabeça, né? Vamos agora para poder estudar como é que é mais ou menos o formato básico de um teorema. Um teorema, que como a gente já viu no quadro anterior, ele é uma proposição que você prova como verdadeira, ele pode aparecer nos seguintes formatos básicos. O formato condicional ou implicação, que vai ser assim, ó, se P, então Q, tá? E o formato bicondicional ou dupla implicação, que vai ser P, se e somente se Q, tá bom? Nesse formato condicional aqui, ó, a gente chama P de hipótese, tá bom? E a gente chama esse Q de tese, tá? Bom, uma bicondicional, perceba que a gente pode escrever como sendo o seguinte, ó, eu posso ter P implica Q e ao mesmo tempo eu posso ter assim, ó, o contrário, né? Q implica em P. Então, quando a gente está trabalhando e quando a gente faz aqui, ó, vamos fazer a anotação aqui, né? Do se, então, se P, então Q, seria só assim, né? P implica Q, né? Então, olha que interessante. Quando você está na bicondicional, né? Você vai ter duas situações. Você vai ter P implicando em Q e você vai ter o contrário, Q implicando em P, tá? Quando você estiver nessa posição, que a gente vai dizer que é a ida, né? A gente dá o sentido de ida, né? Lendo aqui da esquerda para a direita. Então, na ida, você tem que P é hipótese e Q é tese. Na volta, ou seja, quando você vem da direita para a esquerda, né? A gente chama de volta, você vai ter que Q vai virar a hipótese e P vai virar a tese, tá bom? Então, isso daqui que a gente tem. Bom, professor, mas todo teorema que eu pegar vai ter esse formato? Não necessariamente, tá bom? Você pode pegar um teorema que vai ter um formato diferente, mas que você vai poder arrumar com alguma maior dificuldade ou menor dificuldade nesse formato aqui de condicional. Por exemplo, eu falo para você assim, todo número par tem um sucessor que é um número ímpar. Olha lá, vou falar de novo. Ó. Todo número par tem um sucessor que é um número ímpar. Então, isso é um teorema, tá? Você pode arrumar da seguinte forma. Se x é um número par, então x mais 1 é um número ímpar, por exemplo. Então, perceba que eu transformei de um formato para esse formato condicional, tá? Então, mais ou menos essa que é a ideia aqui. Bom, agora que a gente já viu, então, essas nomenclaturas e que a gente já viu o que é uma prova matemática, vamos fazer um exercício para poder ver como é que ela funciona na prática. Vejamos, então, agora esse exercício, que vai ser um exercício de demonstração. Ele está escrito aqui, ó, prove que se x é ímpar, então x ao quadrado é ímpar. Podia vir assim também, mostre que, demonstre que, vai ser alguma variação dessa, né? Esse tipo de exercício é o terror dos alunos na área de exatas, né? Porque um teorema, né, uma proposição desse tipo, geralmente não tem uma receita de bolo pronta para você fazer tudo quanto é tipo de teorema. Você tem algumas técnicas básicas que nós vamos estudar nesse curso, mas não significa que você vai conseguir aplicar essas técnicas básicas e resolver sempre qualquer coisa em qualquer momento, tá? Alguns teoremas exigem um certo artifício que tem uma certa dificuldade de você chegar naquele artifício, né? Alguém que pensou naquilo foi bastante inteligente, a primeira pessoa que pensou naquele artifício, né? E a gente acaba depois repetindo esse artifício em outros lugares. Então, realmente é uma dificuldade isso daqui. Mas a gente vai tentar trabalhar com uns que sejam fáceis a gente conseguir manipular, tá? E aí, a experiência que você ganha e as ideias que você ganha provando um teorema acaba te ajudando em outros também. Bom, vamos começar aqui separando, né? Hipótese e tese, né? Então, eu gosto de fazer isso. Então, hipótese, lembrando, né? Quem que vai ser a hipótese? Ele está no formato condicional. Isso aqui é o nosso Pzinho, né? Não é uma composta aqui, então por isso que é Pzinho. Aqui também não é composta, né? É simples, então Qzinho. Então, quem é a nossa hipótese? É o Pzinho. No caso é x é ímpar, tá? Para não ficar legal esse ímpar. X é ímpar. Beleza. Quem é a nossa tese? Bom, a nossa tese é o seguinte, que x quadrado é ímpar. Então, x ao quadrado é ímpar. Beleza? Então, hipótese, tese. A gente quer usar a hipótese, fazer um monte de argumentos um argumento lógico, né, que é um conectivo de proposições, né, e chegar na tese, tá bom? Se você chegar na tese sem usar a hipótese, tem alguma coisa errada aí no seu raciocínio e na sua demonstração, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos começar aqui a nossa demonstração, né? Veja que primeiro a gente vai precisar saber o seguinte, o que é um número ímpar?
Viu como é que é importante a questão da definição? Então, olha só, a gente pode dizer assim, ó, por definição, por definição, tá? X, ele é igual a 2n mais 1 para algum n pertencente aos naturais. Professor, o que foi que você colocou aí? Bom, eu coloquei justamente o que vem a ser a definição de um número ímpar, né? Um número ímpar é justamente um número que pode ser escrito no formato 2 vezes n mais 1, onde esse n é um número natural. A depender aí de como você estiver trabalhando, você pode dizer que esse n pode ser número inteiro, tá? Aí você vai acrescentar também como podendo ser par ou ímpar números negativos. Mas aqui eu estou trabalhando só com números positivos, então isso daqui vem a ser a definição para um número ímpar, tá? Beleza, vamos lá. Mas eu quero x ao quadrado, então se eu pegar x ao quadrado, vai ser a mesma coisa que eu pegar 2n mais 1 ao quadrado. Bom, mas 2n mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 2n mais 1 multiplicado por 2n mais 1, né? Também poderia usar aqui um negócio chamado produto notável, mas eu nem vou usar. Vou imaginar que você está de uma forma mais básica, né? Então, olha só, 2n vezes 2n vai te dar 4n ao quadrado. Estou usando agora a propriedade distributiva, né? 2n vezes 1 vai dar 2n. 1 vezes 2n vai dar 2n. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o que eu chego aqui, né? Eu chego que meu x ao quadrado, ele é igual a... Vamos arrumar isso aqui, né? Vai dar 4n ao quadrado mais 4n mais 1. Bom, olha aqui o artifício que a gente vai usar. E lembra que eu falei que às vezes você está fazendo uma demonstração e tem que usar algum artifício? E esse que é o problema. Às vezes a pessoa não tem essa ideia. Então, ela precisa ver algumas vezes, alguns outros exercícios já prontos, né, de teoremas, para daí ela ter essa ideia depois sozinha, tá? De maneira espontânea. Então, é assim mesmo que funciona, tá? Não se preocupe, né? Então, ó, vamos colocar 2 em evidência aqui nesses dois termos. Então, 2 em evidência, 4n ao quadrado dividido por 2 vai dar 2n ao quadrado. E 4n dividido por 2 vai dar 2n, certo? Mais 1. Agora, olha aqui o que é interessante. N é um número natural, correto? Bom, se n é um número natural, ele ao quadrado também dá um número natural, tá certo? Isso aqui pode ser, na verdade, outro teorema, né? Então, se eu tenho um número natural n, eleva ao quadrado, te dá outro número natural, tá? Isso aqui a gente vai considerar como sendo um resultado já dos números naturais. Bom, um número natural n vezes 2 também dá outro número natural. Beleza. Então, estou somando dois números naturais, que também vai dar um número natural. Então, veja, basicamente o que eu estou querendo dizer é, se eu faço uma operação de soma, produto e uma operação de potência aqui com números naturais, o resultado me dá um número natural, tá? Então, isso daqui tudo vai ser um número natural, que não vai ser exatamente o número n, pode ser um outro, que eu vou chamar de n traço aqui, ó. Vamos chamar de n barra, tá bom? Então, isso significa o seguinte, que esse meu x ao quadrado ele pode ser escrito como sendo 2 vezes n barra mais 1, onde esse n barra aqui, ó, é um número que é natural. Opa, se eu posso pegar x ao quadrado e escrever como sendo 2 vezes n barra mais 1, onde n é natural, por definição, x ao quadrado é ímpar. Então, por definição, ó, por definição, o que a gente vai ter? X ao quadrado é ímpar. É ímpar. Então, nós chegamos na tese. A tese era justamente x ao quadrado é ímpar, tá vendo? Ó? Quando a gente terminar com a nossa demonstração, a gente pode botar um quadradozinho assim, ó. É comum aparecer isso aqui, tá? Ou aparece uma coisa assim, ou aparece CQD, que é como queríamos demonstrar, tá bom? Então, olha... Opa, esqueci do acento. Então, tá vendo só? Aí eu fiz aqui, então, peguei a minha hipótese, fiz alguns argumentos, tá vendo? Ó, usei meus argumentos aqui e cheguei na minha tese que era x ao quadrado igual a ímpar. Só que no meio do caminho eu tive que fazer essas ideias aqui, tá vendo? Ó, tive que fazer esse artifício aqui de colocar em fator em comum, que aí o aluno pode falar assim, ah, professor, nunca eu ia pensar nisso. Não tem problema. Alguém já pensou, então a gente só está pegando uma ideia que alguém já fez, aprendendo com aquilo e depois repetindo, né? E tentando aplicar em outras situações, tá bom? Não é problema você não conseguir sozinho chegar. Muito provavelmente você chegaria se você ficasse um tempão pensando. Mas já para economizar tempo, né? A gente pega o conhecimento que a gente já adquiriu das gerações passadas, né? Imagina se a gente tivesse que reinventar tudo a cada nova geração, né? Então, é assim que funciona. Temos aqui um exemplo de uma demonstração de uma prova matemática, tá certo? Bom, nós vamos fazer outros exercícios ainda nesse curso, para ficar cada vez mais clara essa questão aqui, mas aqui é para você dar uma ideia mais ou menos como é que funciona, tá? Algo importante para se falar aqui é que um erro comum nesse tipo de exercício, que muitos alunos cometem, e que talvez você tenha cometido aí quando você viu esse exercício pela primeira vez,
É tentar atribuir um valor específico para x, verificar que ele é ímpar e daí dizer que ele é ímpar também se botar ao quadrado. Então, por exemplo, professor, eu peguei x igual a 3 e é ímpar. Aí quando eu fiz x ao quadrado, que é 9, também deu ímpar. Portanto, essa nossa afirmação aqui é verdadeira. Eu posso fazer assim? Não, você não pode fazer assim. Um caso particular não prova um caso geral, tá bom? Um caso particular não prova um caso geral. Professor, mas eu posso dar infinitos exemplos de que isso aqui acontece. Mesmo assim não serve como prova? Não. Você poderia passar sua vida inteira, se fosse possível, dando exemplos, e poderiam ser infinitos exemplos onde é verdadeiro. Isso não implica que o caso geral vai ser verdadeiro. E nós vamos fazer um exemplo a seguir que exibe justamente esse comportamento. O fato de você ter infinitos exemplos dando como verdadeira uma afirmação, no caso aqui um teorema, não significa que necessariamente esse teorema vai ser de fato verdadeiro. Entendeu a ideia? Ou que aquela proposição, né, não vai ser verdadeira. Porque para ser teorema tem que ser verdadeiro, né? A gente já viu isso em parte passada da aula. Entendeu a ideia? Então tá bom. Vamos agora no próximo exercício e a gente vai ver isso. Vejamos então que agora esse exercício, e ele fala o seguinte: dê um exemplo para o qual a seguinte proposição é verdadeira e um exemplo para o qual é falsa. Se x e y são irracionais, então x mais y é irracional. Bom, vamos lá. Primeiro, veja como é importante a questão da definição, né? O que é irracional? Tá vendo como aparece aqui essa questão? Você tem que estar claro na sua cabeça. Segundo, bom, isso aqui vai ser o nossa hipótese, né? Quando a gente está trabalhando aqui, ó, hipótese. Isso aqui seria a nossa tese, né? Fazendo lá a separação que a gente viu, né? E vamos lá, é para dar exemplos, né? Então, veja. Digamos que eu coloque... e o que é irracional, né? Vamos lembrar, né? Irracional é um número que não pode ser escrito como sendo uma fração de números inteiros. Então, por exemplo, 2. 2 é um número racional, porque você pode escrever como, por exemplo, sendo 10 dividido por 5. 10 é inteiro, 5 é inteiro, você divide, te dá o 2. Então, 2 é um número racional. Existem outras maneiras de você escrever o 2, não tem problema. Por exemplo, você podia dizer que é 4 dividido por 2, né? O próprio 2 te dá 2. Poderia dizer também que é, 20 dividido por 10, né? Você divide, dá o 2. Então, tem várias formas de você escrever, mas o importante tem como você escrever no formato de uma fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é inteiro, tá? Já o número que é irracional, isso não é possível acontecer. Então, por exemplo, raiz de 2. Não tem como você escrever isso aqui como sendo uma fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, tá bom? Então, ele é irracional, beleza? Então, tá, já dei esses exemplos aqui, né? Do que é um número irracional. Então, olha só, ele quer que você dê exemplos de me dá dois números irracionais, soma e tem que ser irracional. E é para ser verdadeiro, né? Então, por exemplo, se eu pego x igual a raiz de 2, e eu pego, por exemplo, y, né? E pego y igual a raiz de 3, se eu faço x mais y, isso me dá a raiz de 2 mais a raiz de 3. Bom, acontece que raiz de 2 é irracional, raiz de 3 também é irracional, e raiz de 2 mais raiz de 3 também é irracional, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de que isso aqui seria verdadeiro, tá? Considerando esse exemplo. E olha que interessante, a pessoa podia dar infinitos exemplos de que é verdadeiro. Por exemplo, a pessoa podia falar assim, professor, eu peguei assim, ó, x é igual a raiz de 3, y é igual a raiz de 5, então eu faço x mais y, então eu faço x mais y, que é igual a raiz de 3 mais raiz de 5, também é irracional. Também é irracional, professor. Tá certo? Tá. Também é um exemplo também é um exemplo para o qual isso aqui fica verdadeiro. Veja que você pode dar infinitos exemplos de que isso aqui é verdadeiro. Agora é que vem a questão. A partir disso, você pode concluir que ela é verdadeira? Não. Essa que é a questão. Você não pode concluir que ela é verdadeira, mesmo que você consiga dar infinitos exemplos particulares onde ela é verdadeira. Por quê? Porque podem existir exemplos onde ela é falsa, como vai ser o caso aqui. Mas, professor, como é um exemplo onde isso aqui vai ser falso? Bom, aqui, ó, digamos que eu tenha x sendo 1 mais raiz de 2. Isso aqui é irracional. Agora, y como sendo 1 menos raiz de 2. Isso aqui também é irracional. Quando você faz x mais y, o que vai acontecer? Vai aparecer 1 mais raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2. Menos raiz de 2 com mais raiz de 2 vai dar 0. Vai aparecer 1 mais 1, que é 2. Você somou x mais y e o resultado deu um número 2, que é racional. Ele não é irracional. Então, para esse caso aqui, ó, isso fica falso. E veja que agora você pode construir vários outros exemplos, né? Você pode fazer infinitos exemplos onde ela fica falsa. Então, qual é o aprendizado que a gente tira disso daqui? Dar exemplos particulares não prova que uma afirmação é verdadeira.
mesmo que você dê infinitos exemplos particulares, pode acontecer de existir exemplos onde ela é falsa, tá? Então, isso é o maior aprendizado que você pode ter aqui. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai achar que provou uma proposição apenas dando exemplos numéricos particulares de que ela é verdadeira, tá bom? Essa aqui que é a conclusão que a gente precisa chegar nesse exercício aqui, tá certo? Você pode dar outros exemplos aqui, né? Você pode construir aí, fica até bom para você treinar outros exemplos onde você vai conseguir também fazer isso, tá bom? Tem infinitos aqui também que dá para fazer, tá certo? Bom, e aí? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Essa aula foi um pouco mais teórica, ela já começa a dar um pouco mais de profundidade no que a gente estava fazendo em relação às aulas passadas, tá? Mas é interessante para a gente ir podendo desenvolver o nosso pensamento matemático, que é exatamente o objetivo do curso, tá bom? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também o exercício que estou deixando aqui na tela para você poder treinar e a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu estudo de matemática. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!